Guerreiros em Debate. Dizem que somos loucos da cabeça. Amamos o Cruzeiro, é o que interessa. O mundo inteiro tenderá esse a negra. Seremos campeões e não se esqueçam. Boa noite, China Azul. Está começando agora o programa Guerreiros em Debate, edição especial. Hoje a rádio está de cara nova e composta somente por guerreiras, em virtude, é claro, do Dia Internacional da Mulher, o dia maravilhoso. Afinal, lugar de mulher no estádio. Eu, Carol Dutra, apresento a rádio hoje e quem me acompanha são as convidadas especiais do GDG, a Natália Quaresma e a Valesca Camargo, para comentar aqui sobre o jogo de ontem, a situação atual do Cruzeiro, falar também do nosso espaço no mundo futebolístico, falar um pouco também das novidades de ontem, falar um pouco do vôlei. E não se esqueçam de utilizar a hashtag RádioGDG para participar do programa conosco. Além disso, você também pode participar através da fanpage do Facebook. Então envie suas perguntas e comentários, participa com a gente, porque afinal o programa é nosso. Então vamos falar do jogo. Bom, o estádio ontem vazio, 4.466 pagantes, a pior média de público desde a reabertura do Mineirão. Renda de 79.211. Bom, o Cruzeiro venceu o Atlético Paranaense por 2-1, com chances escassas de gol, com um jogo meio sonolento. O David estava cumprindo suspensão, o jogo foi comandado pelo Pedrinho, que preferiu mandar os reservas. O time já eliminado antes mesmo do confronto, ele encerrou a sua participação na Liga com 4 pontos. Além daquela vitória de ontem, a gente perdeu para o Fluminense no Mineiro por 4-3. Empatamos com o Criciúma no Heriberto Russo por 1-1. Bom, ontem a gente teve uma posse de bola um pouco acima dos 50%. Só que tivemos um jogo meio lento, como eu disse. Primeiro tempo, a gente teve uma finalização fraca do Elber e uma falta cobrada pelo Fabrício naquela parte do primeiro tempo. Aí, para nosso susto ou não, Pablo Felipe fez o gol. Bom, acabou o jogo, aquele jogo horroroso do primeiro tempo. Então, Pedrinho voltou com o Alano no lugar do William Correia no segundo tempo, só que a improdutividade do time continuou. O Alex entrou no lugar do Pissano, e aí o Cruzeiro começou a dar uma melhorada. Aos 31 minutos, naquela bela troca de passe que teve entre o Fabrício e o Elber, que me agradou muito, o Elber tacou a bola pro Coutinho, que finalizou e empatou o jogo pra gente. 3 minutos depois, o Elber, de novo, ele apareceu logo pela direita e meteu na gaveta uma bomba e virou o jogo pra gente, 2-1. E depois aí tivemos uma chance com o Rafael Silva em campo já no lugar do Coutinho, quando o Alano deu uma bomba também de fora da área, só que o Everton, com uma grande dificuldade, ele defendeu. Para nossa surpresa, no finalzinho do jogo, o Rafael teve que trabalhar. O juiz marcou um pênalti com um toque de mão do Manuel, que na minha opinião não foi de acordo com a nova regra de bola na mão, mão na bola. Para mim, foi bola na mão. O Nicão bateu, mas o goleiro já estava ali confiante, pelo que parecia. E ele teve a felicidade de garantir nossa vitória, conseguindo a segunda defesa dele de pênalti. A primeira foi em 2011, contra o Palmeiras. Bom, e ainda assim, depois de toda essa mesmice, o Pedrinho teve a coragem de pedir paciência e ajuda da torcida depois do jogo. Chegou a dizer que a vitória serve de tranquilidade para essa semana, que o time teve uma certa evolução com as novas peças, que eu vou comentar logo mais. Bom, nessa vitória xoxa, você concorda, Valesca, que a torcida precisa dar mais apoio e ser paciente com a equipe? Bom, primeiramente, boa noite. Eu agradeço o convite da rádio para compor essa bancada. Bom, na realidade, eu acho o seguinte, a torcida
teve muita paciência no início. Muitas pessoas acolheram o David, muitas pessoas acolheram a decisão da diretoria em efetivar uma pessoa que não é técnico, que nunca tinha treinado um time como técnico mesmo. Então, assim, muitos torcedores... Eu confesso que eu fiquei desconfiada, mas assim, beleza, vamos lá, vamos apoiar o David, é isso aí, vai que, né? Mas eu acho que a torcida teve muita paciência no início e a gente não viu um resultado, a gente não viu uma evolução. E o que a gente imaginava que o David fosse fazer, que era dar continuidade ao trabalho do Mano, que foi um trabalho que estava dando certo, que nós ficamos vários jogos sem perder e tudo mais, ele não fez. Então ele entrou, mudou muita coisa, mudou posição de jogador. Eu acho que faltou um pouco nesse sentido o David seguir realmente o que estava dando certo antes e não chegar impondo a filosofia dele. Isso acabou um pouco com a paciência da torcida, porque o time ficou completamente desorganizado, completamente perdido em campo. E isso é claro, está claro para todo mundo. Eu imagino que para o Gilvan e para o Bruno Vicentinho isso também esteja muito claro, que o time está completamente perdido em campo. Então, assim, depois do jogo horroroso que a gente fez ontem, mas a gente ganhou. Beleza, mas foi um jogo completamente horroroso. E porque o Atlético Paranaense também ficou acomodado. Estava ganhando de 1-0 o resultado para eles também. Como o Cruzeiro já estava eliminado de um grupo razoavelmente ridículo, digamos assim, o Atlético Paranaense estava no conforto dele também, ele não estava tão preocupado. Então, não jogou com tudo que ele tinha para jogar, a gente virou o jogo jogando muito mal, jogamos mal, o primeiro tempo foi o pior ainda, a gente não conseguia sair com a bola, esses passinhos, aí toca, passa até o meio de campo, aí volta lá no zagueiro, aí toca de... Isso irrita o torcedor, porque você vê que não tem esquema de jogo, não tem como. Então, a paciência do torcedor acaba. E aí depois de um jogo ridículo daquele, virar e falar que mais paciência aí que a gente ganhou de 2-1 virando o jogo. Beleza, mas o Rafael defendeu um pênalti, a gente não jogou bem, começou perdendo. Então, assim, vamos lá, né? Paciência tem limite, não é assim que funcionam as coisas. É verdade. Fora que o Cruzeiro teve pouco mais de 50% de posse de bola. Mesmo assim, para todo mundo que viu o jogo, viu que é 50% de bola, não quer dizer tanta coisa. O que quer dizer é finalização, é gol, é jogada criativa, que eu vou dizer logo mais também, quando eu falar do balanço da equipe até aqui, do início de ano de David. Bom, ontem também a gente teve novidades, como o Maciel e o Gino, além do Bruno Viana e a Alex, que vieram da base e tiveram a primeira oportunidade no jogo oficial pelo Cruzeiro. Uma novidade diferente também foi a titularidade do Elber, que foi um destaque do jogo. O Elber começou bem o ano de 2016. Bom, ele estava no Sport por empréstimo, agora por último. Ele se destacou lá. Aqui, em 7 partidas, ele marcou 2 gols e já deu 2 assistências. Ele, inclusive, em suas coletivas, se contenta com a reserva. E ele diz assim que quer ser uma ótima opção de banco. Eu acho isso fantástico. Porque ele tem a noção que ele é um menino novo, que ele já não é mais promessa também, que hoje ele é uma aposta, vamos dizer assim. E que uma aposta que veio do Cruzeiro, inclusive isso é interessante, e que ele tá ali para buscar o lugar dele, mas ele quer ser uma ótima opção de banco. Que inclusive, para mim, tá sendo melhor do que muito jogador que tá ali na titularidade. Ele foi titular pela primeira vez esse ano, e ontem, né? Já mais maduro, com um posicionamento melhor, uma melhor produção de jogo. Também teve o Gino, brasileiro naturalizado uruguaio. Ele mostrou uma visão de jogo muito boa, uma boa reposição de bola, com ótimos passes. Achei que ele teve uma ótima qualidade em lançamentos. Inclusive o Henrique pode ficar de olho, porque se ele bobear, o Gino vai roubar o lugar dele. Porque hoje ganha o diferente, é o diferente que ganha. E o Henrique tá ali há um bom tempo, mas o Gino já tá trazendo algo diferente pra gente que a gente precisa ter. Bom, o Maciel
mostrou uma segurança, ele teve uma liderança ali na partida, é um jogador veloz, tem toques rápidos e precisos, inclusive os corintianos não gostaram nem um pouco da saída dele. Então uma coisa boa pra gente aí. O Bruno Viana, ele posicionou bem na zaga, é alto, rápido, mostrou que tá ali pra dar o melhor dele. Porém, ele precisa de um amadurecimento, é normal da maioria dos atletas que vem da categoria de base. E a gente tá com paciência, ele já mostrou que ele tá ali pra vencer, que ele tá ali pra jogar sério. Então, com certeza a torcida vai dar esse certo prazo pra ele. Já o Alex, que já vinha sendo bastante elogiado desde a base forte, bom, ele movimentou bastante, deu um gás maior quando ele entrou na partida, como eu disse no início do programa. Ele teve êxito em suas 11 tentativas, tendo 100% de acerto em todos os seus passes. Bom, pra mim, ele joga ali meio lentinho, joga tipo um Alex Talento, quem sabe um dia ele possa ser o nosso Alex, é meio difícil, mas quem sabe um dia ele possa ser. Lá na base, no ano passado, ele marcou 16 gols, deu 11 assistências, em 36 apresentações pelo Sub-20. Bom, tudo isso mostra como o nosso elenco é forte. Olha só, chegou novidades que continuaram mostrando serviço. O problema dali do time é a desorganização. As peças estão fora do lugar. O treinador não tem criatividade alguma. As jogadas, a substituição, gente, já estão completamente manjadas. Então, Natália, o que você acha que agora o treinador tem que fazer, o auxiliar técnico? O que a administração ali tem que fazer para organizar? Qual é o melhor time que você acha ali para estar dando um diferencial no Cruzeiro, para não ficar mais esse jogo preguiçoso e lento que a gente não aguenta mais ver? Primeiro, boa noite, né? Eu queria agradecer o convite de estar participando da bancada. E eu acho o seguinte, eu acho que ontem, para mim, os melhores em campo foi justamente o Maciel e o Alex. Eu acho que um absurdo o fato do Maciel ter sido a primeira vez que ele foi relacionado desde que ele chegou, foi ontem. E, pra mim, ele mostrou muita força de vontade, eu queria ver muito ele jogando a partir de agora, porque o que acontece? Esses meninos que acabaram de chegar, eles estão com fome de bola, eles estão querendo participar, ganhar titularidade, ganhar posição. E isso é importante pra gente agora. Porque o que acontece? Igual a questão do Gini com o Henrique. O Henrique tá ali já há muito tempo, acaba, isso é normal às vezes, a pessoa se acomoda, ela tem a titularidade ali, ele se acomoda. Então quando tem alguém ali querendo ganhar o espaço, querendo ganhar a titularidade, o cara toma um susto. Então às vezes um chá de banco no Henrique ali não vai fazer um mal pra ele, porque ele vai acordar. E eu acho que a torcida vai agradecer isso depois. O Alex, eu vi muita vontade do Alex no time, muita vontade mesmo de jogar. Achei ele um menino muito bom. Como você disse, às vezes tá um pouco lentinho ali também e tudo, mas acho que isso é até questão de entrosamento. O time do Cruzeiro hoje ele não tem um padrão. Não é porque é um time reserva. O profissional também tá assim. Não tem uma liga, não tem entrosamento. Sabe? Parece que tá tudo amontoado ali. Jogou todo mundo ali, ó, tipo, amigos de fulano. Vamos todo mundo ali no meio de campo, vamos ver o que dá. E é isso que falta no David. Eu acho que o David, como a Valesca disse, ele não entendi o porquê que ele veio com a filosofia dele, sendo que quando ele assumiu, ele falou que ele ia seguir o trabalho do Mano. Gente, o time do Cruzeiro, do ano passado para esse ano, a gente perdeu 2 pessoas só, literalmente, que foi o Williams e o Ceará. O resto, basicamente, é a mesma coisa. Eu não tô entendendo porque que não tá dando liga. Entendeu? Mas por quê? Porque o David, cada jogo, ele inventa uma coisa. E pra mim, ontem, ele queimou o Pisano com a substituição, porque a gente sabe, não era o David o técnico, era o Pedrinho. Beleza, mas todo mundo sabe que o Pedrinho estava cumprindo as ordens do David. Isso pra mim é notório. E aí, com a substituição, a torcida vaiou. E um detalhe, a torcida vaiou a substituição. Diferente do que muita gente da imprensa falou, que o Pisano saiu vaiado. Não, a torcida vaiou a substituição, porque até então o Pisano era o melhor em campo. E a torcida quer ver o cara jogar. Parece que tem, sei lá, uma briga, uma rixa, que o cara não pode jogar. E quando ele tá bem, tira o cara. Então, o que eu acho que falta é coerência, sabe? Falta humildade também.
Eu só quero que o David pare e pense agora e crie um padrão de jogo. Só isso que eu quero. Eu quero ver o Cruzeiro jogando bem. Porque do jeito que tá ontem, eu vi até uma entrevista hoje do Bob Faria, ele falando que o time que o jogo foi uma porcaria. Achei pesado o que ele falou. Mas eu, por um certo lado, o jogo foi uma porcaria. Desculpa se é falta de respeito com os jogadores, com quem estava em campo, mas foi uma porcaria. Eu não vi raça, eu não vi nada ali. Eu vi um monte, um amontoado de gente ali jogando a bola. E aí, a gente ainda tomou um pênalti infantil ainda. Entendeu? No último minuto de jogo ainda, para ajudar. Então eu acho que falta repensar, sabe? Ver, porque pra mim o primeiro semestre do Cruzeiro está perdido. Sendo a mais pessimista da história, pra mim o primeiro semestre tá perdido. Agora colocar a cabeça no lugar, ver se o Elber vai ser a nossa solução, porque eu acho que ele tá mostrando vontade, igual você falou dos números do Elber aí. O assessor dele passa a estatística pra ele, ele estuda. Ele tá estudando isso pra ver o que ele pode melhorar. E é isso que é importante. Então eu acho que falta esse entrosamento, essa liga, porque pra ver se pro Brasileirão vai dar pra fazer alguma coisa, porque sinceramente até pro Mineiro eu já entreguei minhas fichas. Eu concordo. Antes de começar aqui o terceiro bloco, eu queria que vocês soubessem que a gente sempre faz essa enquete, são 5 perguntas. Você joga lá, hashtag enquetegdg, que você já localiza ela aí no Twitter. A primeira pergunta é: que nota você dá para a atuação do Cruzeiro contra o Atlético ontem? A segunda: você achou certo o David usar o time reserva contra o Atlético Paranaense? Terceiro: qual seria o saldo do jogo de ontem? O teste valeu a pena? Quarto: você gostou do jogo contra o Uberlândia ter sido remarcado para terça? E o quinto: o Cruzeiro deve investir em modalidade feminina como futebol e vôlei? Aí vocês vão respondendo pra gente, que depois a gente vai colocar aqui o resultado das enquetes logo pro final do programa. Bom, eu concordo com a Natália. Pra começar, eu sempre brinco que o Mano deixou pro David uma receita de feijoada e ele resolveu fazer uma lasanha com essa receita de feijoada. Ontem eu até brinquei no Twitter, o amigo nosso, o Alisson Guimarães, que tá nos ouvindo agora, ele mandou pra mim uma foto sensacional do Mano, plantando a plantinha, cuidando dela lá, colocando a aguinha, e o David vem com a serra elétrica e corta a árvore pelo talo, assim, que é o que tá acontecendo. É triste ouvir o Bob Faria comentar e a gente ter que concordar. Ele, porque eu sei que ele é um atleticano nato, não tenho medo de falar isso. E ele falando que o ataque do Cruzeiro ontem estava horrível, e fazendo uns comentários a respeito do jogo, assim, aquela coisa de você assistir o jogo e balançar a cabeça, com o Bob Faria, não é fácil. O balanço do ano do Cruzeiro até aqui, o Cruzeiro teve 70% de aproveitamento em 10 jogos, até agora. A única vitória do Cruzeiro, por mais de 1 gol de diferença, foi no amistoso contra o Rio Branco, com 2-0 no Clever Andrade. Aquele amistosozinho, lá no Espírito Santo. No Mineiro, a gente é líder invicto e isolado por magia do além, com 14 pontos. Contradição com o baixo rendimento do setor ofensivo. Em 6 jogos a gente fez 6 gols, ou seja, média de 1 gol por partida. Mas no total dessa bagunça toda aí, a gente teve 14 gols desde o início do ano e 8 gols sofridos. É meio complicado essa história de ir fazendo golzinho. A gente tem um time grande. Eu não sou acostumada com o Cruzeiro ganhando um joguinho ali e não satisfazendo. Eu gosto de jogo criativo. Eu gosto de futebol arte. Eu gosto de entrar num estádio, então sentar e emocionar. Gente, teve uma vez que eu tava vendo o Cruzeiro na Libertadores. O Cruzeiro meteu 7 gols no Real Potosí. Assim, brincando.
fazendo tudo que precisava fazer, e eu chorando, o Cruzeiro ganhando de 7-0, eu chorando como se ele precisasse daquilo ali. É aquilo ali que emociona a gente. Tô falando que o Cruzeiro tem que ganhar de 7-0 todo jogo, mas eu tô dizendo que a gente precisa de ter uma criatividade. É o que os comentaristas estão mais falando. O Cruzeiro não tem criatividade nenhuma, é um jogo manjado, é tudo certo. É tudo certo. Bom, eu vou lendo aqui os comentários. Temos o comentário do Vander, que é nosso parceiro aqui no GDG, falando que as mudanças no Cruzeiro são necessárias e urgentes. Que o torcedor celeste está cansado da inércia da diretoria. Outro comentário aqui bacana que a gente tem também é do... Ele é um fake aqui. Hip Perfumo, gente. Hip Perfumo morreu, mas mais pra frente a gente vai falar. Falando que tem tempos que ele não para pra escutar a rádio GDG. É o Fernando, da PC. Muito obrigada, Fernando, por parar seu tempo aí pra escutar essa mulherada falar um pouquinho de futebol. Bom, Natália, passar a bola pra você de novo. Seguindo aí suas palavras, o que você acha desse 70% de aproveitamento, lembrando do Mano e fazendo um chororô agora? O que a gente vai fazer? Qual seria a melhor opção? A gente sabe que o Marcelo Oliveira agora, ele não vai voltar, ele disse que vai ficar parado por questão de saúde. A gente não tem outra opção, é o David mesmo. O que a diretoria precisa fazer? Tem que balançar ele precisa parar de estar convencido que o time tá ganhando e que tá tudo bem. E aí, o que ele precisa fazer? Ele precisa acordar? O que ele precisa fazer? Carol, o que me preocupa em tudo isso é justamente o fato de o Cruzeiro ter 70% de aproveitamento. 70% de aproveitamento para mim não quer dizer nada. O Cruzeiro é líder do Mineiro. Gente, pelo amor de Deus, o que eu tô vendo de jogo do Cruzeiro, eu tô querendo chorar. É chorar mesmo. Porque eu tô tão desacreditada com o futebol que o Cruzeiro está apresentando, pior do que de todos os últimos anos, pior do que antes do Mano chegar aqui no Cruzeiro. Então, eu não sei até que ponto o Marcelo Oliveira não pode voltar pro Cruzeiro. Ele tá por questão de saúde. Eu também falaria isso se eu tivesse acabado de ser demitido de um time. Eu também falaria que eu iria me afastar por questão de saúde. Ele deve estar com um problema psicológico mesmo, a pressão no Palmeiras foi muito grande e tudo. Mas o cara também tem que ter uma desculpa. E eu não sou fã incondicional do Marcelo Oliveira, não. Mas, ontem eu parei para olhar as opções que tem de técnico, eu quis chorar, porque ou é Adilson Batista, ou é o Marcelo Oliveira, ou Eduardo Batista, ou Abel Braga. Aí eu vou chorar. Se não for pra mim, de todas as opções, o único nome que eu consigo pensar agora no lugar é o Marcelo Oliveira. Porque, pra mim, o David não dá mais. É inconcebível ele continuar no clube hoje. Não tem como, entendeu? O que a diretoria pode fazer agora? Então pega esse jogador e bate tudo na cara deles pra ver se resolve. E ver se vira homem e puxa a responsabilidade. Porque os jogadores, quando o David assumiu, a diretoria falou que os jogadores queriam o David como técnico. Beleza, todo mundo quer. O cara é amigão, o cara é estudioso, o cara é gente boa, beleza. Então por que agora eles não estão jogando por eles? Porque, com toda sinceridade, eu não consigo ver o time do Cruzeiro fechado com o técnico. Ficar pela torcida, se não quer jogar por eles, joga então pelo técnico, já que eles pediram tanto para efetivar o cara. É isso que eu não consigo entender. O que eu não aceito é ele continuar. Quando falaram que ia efetivar o David, eu fui contra. Mas eu falei, eu vou ser contra até ele assumir. No dia que ele assumir, eu vou apoiar. Agora não dá mais para apoiar. Entendeu? A gente tentou, não deu certo. Agora, não dá, é para continuar assim. Vai esperar o quê? O clássico? Para tomar uma no clássico e depois do clássico a gente perder e aí achar outro técnico. Quando o Marcelo Oliveira provavelmente já vai estar empregado, porque parece que já tem proposta do mundo árabe para ele, nós já perdemos o Cuca, nós já perdemos todo mundo. E aí? Aí vai colocar quem? Vai efetivar o Pedrinho?
Eu acho que o time do Cruzeiro, o clube do Cruzeiro, é grande demais pra gente ficar testando as coisas, sabe? Beleza, não tem jogador bom, então vamos chamar um técnico bom. O time era basicamente do ano passado, quando veio um técnico bom, que era humano, não resolveu. Então vamos tentar. Porque com o David, infelizmente, o David é gente boa, o David é amigão. Gente, vocês me desculpem, mas eu não quero ninguém gente boa, ninguém amigão pra treinar o Cruzeiro. Eu quero um bom técnico. Gente boa, amigão, sei lá. Eu espero que seja meu marido, o namorado das minhas filhas, qualquer coisa. Agora, como técnico, ele tem que ser bom técnico. Entendeu? É isso que eu não entendo. Eu não vejo os jogadores do Cruzeiro fechados com um treinador pra poder jogar por ele. Eles não estão dando nem raça. Aí fica nesses resultadinhos aí. Ganha de 1-0, empata, ganha de 1-0. Beleza, o São Paulo foi campeão não sei quantos anos atrás aí, ganhando só de 1-0. Beleza. Então nós vamos ganhar o Mineiro só ganhando de 1-0, tá ótimo, né? E como é que vai fazer? Vai fazer o Brasileirão assim também? Não vai. Então, acho que precisa repensar toda essa parte ali da frente, sabe? Acho que o meio tá um bololô, o Henrique tá displicente, aí a bola não chega direito pro ataque. Não tem uma liga, sabe? Não tem entrosamento. É isso que eu acho. Igual... A gente tem um grande exemplo no Brasil hoje, é o Internacional. O Internacional, há uns 5 anos mais ou menos, ele vem montando um puto elenco. Nossa, fechou Beira-Rio, trouxe o Forlan na sua melhor época. Só elenco bom, só coisa top, da Alessandro, metendo a pau ali, mas não tinha treinador. E hoje eu vejo o Cruzeiro, claro que a gente não tem um Forlan ali dentro, mas tinha peças boas. As contratações do Cruzeiro este ano foram proveitosas, são contratações boas, são jogadores bons, foram escolhidos a dedo. Então é só montar. É igual pegar um quebra-cabeça de menino e montar, não tem erro ali. A gente, às vezes, a gente fica brincando ali, monta uma escalação, monta outra, gente, assim. E o David consegue fazer a pior coisa, igual ele tirou o Cabral. Ele tirou o Cabral um tempo. Por quê? O cara era o Rapa do Tacho que tinha de 2015, da ascensão ali do Mano. Por quê? É umas coisas assim que a gente se pergunta, por que essas invenções? Por que essa confusão toda? Pra que tudo isso? Igual a Natália falou, o David até então, ele era o preferido dos jogadores. Os jogadores querem. Tá, e agora? Os jogadores querem, e aí? Vão reunir? Vão ver os erros? Gente, o Cruzeiro tem aquele trem grande lá, enorme. Você sobe a escadinha e fica lá assistindo. Não é todo CT que tem isso não. O cara fica lá assistindo toda a situação do treino. Além disso, o Cruzeiro tem tecnologia para gravar durante o jogo. Além do que mostra na televisão, o Cruzeiro tem a sua própria tecnologia para acompanhar o rendimento dos jogadores. Eles não estão usando aquela coisa horrorosa por baixo à toa. Tem todo um acompanhamento, tem toda uma tecnologia ali. Falou que ia trazer a metodologia do Barça e do Bayern de Munique. Que ia ter toda aquela coisa, mas cadê? Eu quero o resultado. Agora a gente vai pegar o Uberlândia na terça-feira, por causa do evento que vai ter, né, no Mineirão. Aí passou pra terça, no dia 15 às 8h30, pela 7ª rodada do Mineiro. A gente é líder com 14 pontos, só um a mais que eu vice, o Atlético. E o Valesca, o que você acha que o Cruzeiro precisa fazer para ganhar com estilo e dar uma impulsionada no sistema ofensivo? Aliás, Natália, a gente teve um problema técnico com a Valesca. O que você acha, Natália, que a gente precisa para dar uma impulsionada no sistema ofensivo e organizado ali na casa? Carol, eu gosto, por exemplo, do Rafael Silva. Eu gosto muito dele. Mas também não acho que ele é a solução do problema todo. Eu acho que o William caiu muito o rendimento dele. Eu acho que ele precisa voltar a render o que ele estava rendendo, principalmente no final do ano passado. Acredito também que seja, né, por essa má fase, essa pressão da torcida, tudo estava nas costas dele, porque hoje, querendo ou não, ele é um nome de referência no time de hoje, no time do Cruzeiro atual, e isso acaba dando um pouco de peso nas costas do cara, né?
Então, o cara fica com uma pressão psicológica muito grande. Acho que ele precisa voltar a render. E o rendimento dele também está relacionado com um padrão de jogo que a gente não tem. Na verdade, eu não sei qual é o problema do David. Eu tô tentando descobrir qual é o problema do David ainda. Porque, pra mim, dentro da minha cabeça aqui, vamos jogar um jogo que não vale nada. Vamos jogar um jogo que não vale nada. Aí a gente chega lá e enfia todos os reservas que a gente tem, que a gente nunca usou na vida, e tem gente que estava estreando em jogo oficial naquele dia, pra jogar. Qual a lógica disso, sendo que a gente tem um time titular completamente desentrosado, um time que não consegue ter passe de bola certo, não consegue ter saída de bola, fica aquele lenga-lenga, aquela lentidão para sair com a bola, não consegue... Então, assim, eu não entendo por que o David colocou todo mundo reserva. Esse era o momento de colocar os titulares e testar as contratações. Afinal, contratou para colocar de reserva? Se contratou para ficar na reserva, não vale de nada. Não tem importância isso. Coloca o time todo titular e deixa os reservas lá e não usa ninguém. Não faz sentido para mim. Então, o jogo de ontem era para ele ter colocado os titulares e testado os reservas. Testado o Pisano, que as 2 vezes que ele entrou muito bem. Mas não teve oportunidade de mostrar nada. Por quê? Porque coloca o cara no final do jogo, ou... Então, assim, eu queria entender qual é o problema do David primeiro, para depois entender o problema que ele tem com o Pisano. Porque enfiar um tanto de reserva num jogo que não vale nada, a única oportunidade que a gente tinha de testar as contratações com o time titular para tentar criar um padrão que a gente não tem ainda, ele enfia um tanto de reserva, entendeu? Então, assim... A sorte, eu não sei se isso pode se chamar de sorte também, é que ganhou. Agora, estávamos falando do aproveitamento dele de 77% pelo menos no Campeonato Mineiro. Beleza, só empatamos, vitória de 1-0. Que jogo que a gente jogou bem? Qual jogo desses que a gente olhou e falou assim, beleza, jogou ótimo, tá evoluindo. Se a gente tivesse ganhando de 1-0, mas se a gente estivesse evoluindo nesses jogos, beleza, tá ganhando de 1-0, mas teve uma troca de passe legal, a gente conseguiu ter uma saída de bola rápida, a marcação tá bacana, o nosso ataque tá funcionando, a gente não tá precisando fazer aquela ligação direta, dando chutão da zaga lá pra frente. Então tá certo, tá evoluindo. Mas não tá. Tá ganhando de 1-0, mas tá ganhando no sufoco, empurrando, com gol irregular do Alisson, entendeu? Então, isso não adianta, porque o Campeonato Mineiro é ridículo. É ridículo. Mas o Tite, que é o melhor técnico que todo mundo fala, tem um aproveitamento pior do que o do David. Beleza, mas ele treina um time que disputa o Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista não se compara nem na unha do dedão o Campeonato Mineiro, que não tem nada, é horrível, campo ruim. Enfim, esse papo de o aproveitamento do David justifica ele ficar e tudo mais, não justifica. Justifica ele mostrar trabalho e querer mostrar resultado. Porque esse é o time do Mano com reforços. Só que ficou pior. Não dá pra entender isso, entendeu? Agora, a entrada de Marcial no jogo, pra mim foi ótimo. Acho que ele teve um erro de passe só. O Gino, pra mim, foi muito bem. E o Bruno, pra mim, por mais que seja um jogador que não tenha jogado no profissional, assim, que ele veio da base e tudo mais, pra mim foi um jogador excelente. Entrou muito bem, muitas das vezes foi melhor do que o Manuel. Então, assim, eu quero saber qual é o problema do David, pra depois descobrir qual é o problema dele com o Pisano. Aí a gente consegue resolver o time. É verdade. Dando um exemplo bom, na nossa época maravilhosa do País das Maravilhas entre 2013 e 2014, o Marcelo Oliveira tinha time A, time B e meio time C. Ele conseguia lidar com tudo isso. Tem gente que fala, mas o Cruzeiro tem trocentos volantes, trocentos meio, que ótimo que tem esse tanto de meio, tanto de volante. Tudo bem que a gente tá carente de lateral, a diretoria achou que estava
em grande número de laterais, não sei o que passou na cabeça do Bruno Vicentim, que tirou nossos laterais, mas no mais, a gente tem peças boas. E o Marcelo Oliveira não, desculpem. O David não tá conseguindo lidar com isso. E é ele e o Pedrinho pensando juntos, pelo que eu percebo. E não consegue. Na enquete GDG, no tópico 2, a gente tem aqui, você achou certo que o David usar time reserva contra o Atlético Paranaense? A nossa parcial tá assim, sim, sempre achei, com 42%, sim, mas não achava, com 15%, não, mas achei antes, com 7%, e não sempre discordei com 35%, ou seja, a galera concordou com o David utilizar o time reserva. Passando agora a bola para as meninas e comentando aqui antes um assunto bacana, já que a gente está aqui como uma homenagem como o Dia Internacional das Mulheres, a gente vai comentar aqui agora um pouco sobre o que a gente passa no estádio, o que a gente passou para mostrar para as pessoas que a gente realmente entende de futebol. O que aconteceu desde então? Cada um vai dar um breve comentário. Começando por mim, eu desde pequena gosto de futebol. Meu pai toda a vida me tacou no estádio, me colocou com a camisa do Cruzeiro. Quem me conhece de verdade sabe das minhas coleções, que eu gosto de colecionar, do meu fanatismo. Sabe tanto que eu amadureci contra isso. Porém, muito antes disso, na época da minha adolescência, eu ouvi a famosa piadinha: qual que é a regra do impedimento? Como que acontece o impedimento? Bom, eu venci isso aí, ganhando pelo Cartola, aquele fantasy game do Sport TV, fazendo a propaganda aqui. Ganhava deles em apostinhas de escola. E aí, com o tempo, comecei a escrever em blogs e só assim eu consegui mostrar que eu entendi de futebol. Isso é chato porque isso vai de gênero. Eu não sou feminista, não gosto de feminismo nem de machismo, já adiantando, mas é chato. Tudo bem que a gente entende que quando a gente vai num bar, a maioria das coisas que a gente vê é mulher com a camisa do time, ou gritando, ou de costas pro jogo, e tal. Só que eu acho que o cara ele tem que dar uma trégua. Primeiro ele tem que conversar com a mulher, ele tem que entender e ver se ela gosta mesmo daquilo ali, se é a praia dela. Assim como o cara vai perguntar se ela gosta de uma banda, se ela entende daquela banda. Futebol tem que ser assim. Até porque hoje, o que está mais acontecendo é mulher gostando mais de futebol do que homem. E isso acontece no meu ciclo de amizade. Eu tenho muitos amigos que não gostam, que me acham um ET, que pra mim, gente que não gosta de futebol é alienígena. E isso é engraçado. Hoje em dia eu gosto de fazer uma pergunta. Meu pai me ensinou muita coisa desde meu crescimento na mente de futebol. É aquela cabeceada invertida do Aristizábal, 2003. Então, quando um cara vem brincar comigo hoje, o que é um impedimento? Aí eu respondo e falo, agora você me responde, o que é uma cabeceada invertida? Aí o cara fica olhando pra mim, abre os braços, pô, e aí? Então, tipo assim, isso aí é a gente mesmo que vai buscando o nosso espaço. A gente não precisa de ficar exibindo nada. Sei como é que são meus amigos aqui, a gente não precisa ficar se exibindo nada, assim como muita menina que eu conheço. Mulheres, vocês aí que entendem, que tem vergonha, gente, é só abrir a boca e falar. Eu entendo, eu acho que isso tem que acontecer. Senta na mesa de bar, bate na mesa, pede uma cerveja, vê de boa, como qualquer homem vê. Vai pro estádio sem medo. Hoje em dia, graças a Deus, a gente não tem mais esses problemas de gostosa. Eu moro no interior, aqui no Mamudão ainda acontece, no estádio do Democrata. Às vezes acontece, do cara, gostosa e tal, mas time exterior, é difícil, isso é diferente, mas a gente que vai no Mineirão, eu sempre que estou em BH eu vou. Então a gente vê que isso mudou muito, que o espaço, hoje tem muita mulher no jornalismo esportivo, tenho muitas que eu admiro, Fernanda Gentil, temos a Renata Funk, que tá há muito tempo aí, temos a Maíra Lemos aqui, tem várias meninas bacanas aí no mercado do futebol, falando, mostrando que sabe falar mesmo, abrindo a boca, tendo uma personalidade às vezes até maior que dos homens. Aqui mesmo eu tenho duas amigas, uma inclusive é jornalista, que tá aí nesse mundo também,
E agora eu deixo a palavra para elas. Em sequência, a Natália, depois a Valesca, para elas falarem também um pouquinho desse mundo do futebol feminino. Eu, como a Carol, né, eu fui criada, acho que o primeiro filho do meu pai queria ter um homem, e aí veio uma menina e falou, vou criar essa menina igual homem mesmo. Então, meu pai me levava, a gente mora perto da Toca 1 ali, meu pai me levava, na época o profissional treinava na Toca 1, meu pai me levava direto pra lá pra ver os treinos, me levava pro Mineirão e tudo. E talvez um fato que me marcou muito, assim, acho que foi minha primeira experiência negativa em relação ao preconceito com mulher no estádio, eu comecei a namorar. Eu era muito nova e comecei a namorar uma pessoa mais velha. E um belo dia, ele apareceu na minha casa pra ir pro jogo. E ele buscou só meu pai. E eu falei assim, como assim? Você vai levar só meu pai pro jogo? Ele falou assim, Mineirão não é lugar de mulher, não. Gente, eu falei, esse homem vai arrepender. Ou ele vai terminar comigo, ou ele vai aprender pro resto da vida dele, que ele não fala isso com mulher que gosta de futebol, não. Eu falei assim, então beleza. E ele colocou meu pai na moto e foi pro Mineirão. E aí eu virei e falei assim, eu não vou aceitar isso. Eu juntei tudo quanto era mulher que tava por perto, assim, minha mãe, minha irmã, minhas primas, minhas tias. Coloquei tudo dentro do carro e fui pro Mineirão. Todo mundo só mulher para poder assistir o jogo. Então, eu acho que ali eu comecei a virar e falar assim, olha, ou eles começam a respeitar o fato de mulher gostar de futebol, ou eles vão ter que tomar na cara. Eles vão passar vergonha. Porque foi o que ele passou. Quando ele me viu no Mineirão, cheia de mulher, com todos, né, com minha mãe, minha irmã e tudo, ele assustou. E eu falei com ele, ou você não volta no Mineirão mais sem mim, ou todo jogo você vai ter que me levar, porque eu fui criada assim, eu gosto de futebol, eu sempre fui ao Mineirão e não é um homem que vai me negar a ir ao estádio. E aí, ele passou a me levar ao Mineirão. E eu fui vendo assim, que antes tinha muito, né, no Mineirão antigo, eu acho que a gente sofria muito quando passava ali perto das organizadas e tinha aquele tal do eu vou, aquilo me incomodava muito. Porque eu acho que eles não enxergavam a mulher ali como torcedor, uma pessoa que gostava de futebol. Eles enxergavam um símbolo sexual ali. E hoje, eu acho que isso mudou muito, graças a Deus. Claro, ainda tem seus certos preconceitos que a gente vive nas redes sociais. Às vezes a gente fala alguma coisa e as pessoas discordam e acabam ofendendo um pouco. Gente, às vezes você vai no Mineirão, uma coisa que me incomoda, você não pode ir de short ainda no Mineirão, que você vai, ainda tem um cara que te olha, sabe, que te canta. Poxa, eu tô indo no Mineirão de short como eu vou em qualquer outro lugar. E eu não quero que a pessoa pare e fique me olhando porque eu tô de short no Mineirão, entende? Umas coisas assim, desnecessárias. Mas eu acho que a mulher, ela tá conquistando seu lugar, tanto no jornalismo, como a Carol falou. Hoje a gente tem várias pessoas, a gente tem a Dani Gol, tem a Andresa Guichevski, tem a Maíra, a Fernanda Gentil, tem a Úrsula Nogueira, que entrou como telefonista na Itatiaia e hoje é diretora de esportes, ela comanda uma equipe totalmente masculina. Então, aos poucos, esse preconceito retardado vai caindo, sabe? Porque, como a Carol mesmo disse, hoje tem mulher que gosta muito mais de futebol do que homem. Tem mulher que entende muito mais de futebol do que homem. E aí eu sinto o exemplo de uma amiga nossa em comum, que é a Maiara. Ela tá até nos ouvindo agora. Gente, toda vez que você conversa de futebol com a Maiara, é uma aula que você tem, sabe? E ela coloca no pé muito marmanjo, muito homem aí que se diz entender de futebol. Então isso me orgulha muito. E eu acho que as mulheres faltam, sabe, é mais até união da gente mesmo para poder vencer isso. Não é feminismo, mas eu acho que falta união. A gente ainda é muito desunida para isso. A gente cria muita mimimi, muita encrenquinha entre mulher de estádio. Aí briga com umas porque umas são mais famosinhas que a outra. Tem umas que usam a imagem do Cruzeiro para se promover. Essa questão de musa ainda, né, de ser musa de torcida, ainda vulgariza muito o lado torcedor, o lado mulher, porque isso ainda sensualiza, né, o assunto. Então acho que a gente está crescendo, mas ainda falta muito para crescer e conquistar nessa área. Bom, eu acho que como tudo na vida evolui, como as mulheres antigamente não podiam trabalhar, como elas só serviam para ficar em casa, cuidar dos filhos e reproduzir e afins, eu acho que tudo na vida evolui.
e que algumas coisas demoram mais para evoluir do que as outras. Não é recente que a mulher gosta de futebol, não é recente que a mulher vai ao Mineirão. Claro que hoje em dia a gente tem uma quantidade muito maior, mas não é tão recente assim. Eu acho que essa evolução é aos poucos mesmo. Realmente encaixar um público feminino que antigamente não tinha a menor ideia do que era futebol, que não assistia futebol, por questões culturais que realmente não há como a gente negar que antigamente era assim, encaixar esse público feminino da forma que a torcida veio, que a torcida feminina veio, assusta os homens mesmo. É um tanto de mulher chegando num espaço que antigamente era só deles e que realmente agora começou a entender alguma coisa. Então, eu acho que essa evolução é aos poucos e eu acho que o ser humano precisa evoluir. Eu participei de um programa, um programa na web uma vez, de futebol, e a bancada são 4 homens. E esse dia um dos homens não foi e eu fui convidada a participar. Eu recebi comentários ridículos no sentido de tipo assim, não tô nem ouvindo o que a Valesca está falando, eu quero que ela faça isso e isso aqui pra mim, entendeu? Então assim, o ser humano precisa evoluir, precisa pensar que as coisas estão diferentes. Tudo na vida evolui. As mulheres evoluíram nesse sentido também. Agora, mas tem mulher que não entende futebol. Tem homem que também não entende futebol. É lógico que vai ter muito mais mulher que não entende por questões culturais. Mas isso vai mudar, isso vai evoluir, enfim. Uma vez eu fui num churrasco na casa de uns amigos e tinham 2 meninos lá que eu não conhecia. Aí a gente começou a conversar sobre futebol e tal, e ele pegou e falou assim, já que você acha que você entende futebol, vou fazer um quiz com você sobre Copa do Brasil. Tipo assim, desnecessário, sabe? Por que ele não fez um quiz com as outras pessoas que estavam lá? Falei, beleza, sento aqui e você faz o quiz comigo. Então assim, é desnecessário. Algumas coisas a gente precisa provar, e eu acho que é desnecessário provar. E ficar tentando provar para o homem que eu entendo, eu tenho que provar para mim. Se você acha que eu não entendo, o problema é seu. Eu só quero que você me respeite, pronto. Da mesma forma que eu te respeito, cada um no seu lugar, feliz e alegre. Acabou. Então, vamos evoluir. Tem muita mulher muito, muito boa na televisão, fazendo matérias muito legais. E tem muito homem fazer matéria muito legal e muito homem fazer matéria muito ruim. Então, assim, essa comparação hoje em dia já é ridícula. Tá ultrapassada. Vamos evoluir todo mundo. E é isso aí, gente. Realmente, é bem engraçado que o meu pai, ele é super fã de futebol, e chegou uma época que eu comecei a trabalhar com isso em 2011, mais ou menos. Todo mundo sabe, quem me conhece, que eu tô me formando em engenharia, mas eu sempre me envolvi com futebol. E tinha uma época que eu tava mais envolvida, que eu tinha aquelas notícias de bastidores e tal, e meu pai me ligava, Carol, e aí, quem que vai ser contratado? Quem que vai acontecer? E eu lembro que uma vez eu dei um furo pra ele, que eu acertei, que era a contratação do Dagoberto. E meu pai passou pra pelada dele, pensa, um monte de marmanjo feliz, numa segunda-feira à noite, que eu tava passando eu era menina ainda e tal, passando pra eles a notícia de que o Dagoberto ia ser, e eles ficavam ali, e aí, o que a Carol falou e tal, isso era muito engraçado, pra ele era bacana. Tipo assim, tinha uma época que eles, meu pai achava meio ruim e tal, contava demais. A gente vai amadurecendo, até fase. Também já mexi com torcida organizada. Isso vai evoluindo na cabeça da gente. A gente ri de umas fotos. Gente, que foto é aquela que eu tirei do estádio e tal? O que é aquilo? Porque a gente gosta. E isso aí, quem gosta mesmo, mulher não precisa ser sapatão pra fazer isso. Sem preconceito algum, claro. Ela não precisa de ser nada. Ela simplesmente gosta. Hoje em dia eu amo o futebol em geral. Acompanho o UEFA. Quem me conhece sabe que eu gosto do futebol argentino, futebol uruguaio. Agora a gente está sendo obrigado a acompanhar até o chinês, que eles estão levando todo mundo pra lá. Então, e por aí vai. E essa paixão pelo Cruzeiro vai transformando em paixão pelo futebol. E a gente vai tendo prazer de comentar e assistir todos os tipos de campeonatos e de todas as regiões. Bom, eu vou falar agora das enquetes, depois eu dar um espaço para as meninas se despedirem. Infelizmente o programa está acabando. Primeira enquete, que é quem vence o jogo hoje no Mineirão, de ontem, que eu vou falar só por curiosidade.
colocaram o Cruzeiro. Agora pulando, o pessoal estava bem otimista, agora pulando para as enquetes de hoje. Bom, primeira. Que nota hoje você dá para a atuação do Cruzeiro contra o Atlético? Nota 4, com 62%. Você achou certo o David usar time reserva contra o Atlético? Sim, sempre achei. Qual seria o saldo do jogo ontem? O teste valeu a pena? Positivo, foi bom. Eu vou colocar aqui que ele ficou quase empatado com nenhum nem outro. Positivo foi 38%, nenhum nem outro 34%. Você gostou do jogo contra o Uberlândia ter sido remarcado para terça? Não, 42%. Cruzeiro deve investir em modalidade feminina como futebol e o vôlei? Sim, passou da hora. Yes, 47%. Lembrando que eu comentei aqui só as que venceram mesmo. Agora eu vou deixando um espaço para a Nath e para a Valência se despedir e para elas também comentarem esses resultados dessas enquetes. Bem, primeiro que eu queria falar aí de usar o time reserva. Eu tô com a Valesca, eu não votei a favor, né? Tendo essa enquete aí eu falei que eu não era a favor, porque eu queria ver o time titular testando as novas contratações, né? Testando o Maciel, testando o Alex, testando o Bruno Nazário. Eu queria ver isso, mas, mais uma vez, né? O David não faz aquilo que a gente espera. Sobre a saída do David eu não preciso nem falar, né? Que eu sou completamente a favor. E eu queria agradecer o convite de vocês. É muito bom falar de futebol, principalmente falar do Cruzeiro. Infelizmente, a gente está numa fase muito boa para poder se comentar de futebol, mas é bom para a gente poder desabafar e mostrar também a nossa insatisfação, porque não adianta nada a gente ficar reclamando em grupo de WhatsApp, em roda de amigos, se a gente não puder externar isso para outras pessoas, para até ver se os outros torcedores concordam com a gente ou não, pra gente ter um feedback, porque às vezes eu acho que eu estou vivendo num mundo paralelo que só eu me revolto. Porque hoje a gente não está podendo nem cobrar da diretoria mais, sabe? Tá tudo tão polarizado hoje, não é só no futebol, né? Tá polarizado na política, tá polarizado em tudo. E no Cruzeiro não seria diferente. Hoje tem os que apoiam o David, os que não apoiam. Hoje você não pode falar. Se você fala mal do David, as pessoas que apoiam firmemente a diretoria se sentem ofendidas. Tem umas coisas assim, sabe, que eu não consigo entender. O que a gente precisa é parar, colocar as ideias em jogo e pensar no melhor para o Cruzeiro. Eu não quero melhor para a diretoria, eu quero melhor para o Cruzeiro. Eu não quero melhor para o Fábio, eu quero melhor para o Cruzeiro. Entende? Então eu penso sempre no Cruzeiro, antes de qualquer coisa, antes de presidente, antes de vice-presidente de futebol, antes de qualquer um, eu penso na instituição Cruzeiro. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Então se o debate é importante, é isso que tem que ser feito. E é o que a rádio proporciona a gente. Então eu queria agradecer do fundo do meu coração e precisando, os próximos convites estarei à disposição para poder falar do Cruzeiro. Bom, eu também agradeço o convite a estar aqui nessa bancada com as mulheres, para falar de mulher, porque lugar de mulher é no estádio também. Mas o seguinte, eu acho que a gente coloca a culpa muito em cima do David e ele tem a parcela de culpa dele, claro, mas pra mim, o problema, o buraco tá muito mais embaixo. E começa lá no Gilvan, entendeu? Então acho que assim, efetivou, começou com uma história de nova filosofia, aí a nova filosofia veio com um técnico que não era técnico, que mudou o esquema do jogo, que, enfim. Então assim, eu agradeço o Gilvan aos 2 títulos brasileiros, eu sou completamente agradecida, mas o mesmo Gilvan que deu 2 títulos brasileiros, trouxe o Riascos, fez uma agada ano passado, trouxe um tanto de gente de empréstimo, enfim. Eu sei que o Bruno Vicentim veio para tentar arrumar essa casa, essa parte financeira do Cruzeiro e tudo mais, mas eu acho que a gente perdeu
o futebol. A gente começou a arrumar uma parte e estragou a outra. E estragou a que é visível aos olhos da torcida. Então não adianta vir com esse discurso de, não, porque eu já tenho agora 35 jogadores no elenco e a meta é 32. Beleza, 32 jogadores que não estão fazendo nada dentro do campo. Então, assim, o que a torcida está vendo não está agradando. Então, eu acho que o buraco é um pouco mais embaixo e que a cobrança tem que vir lá de cima. Não é só Kai David, não sei o que, vai efetivar outra pessoa, vai trazer mais um Riascos, vai trazer... Então, assim, vamos começar a cobrança lá de cima e... Porque a gente quer ver melhoria pro Cruzeiro, a gente não corneta porque a gente não gosta do Cruzeiro. Tá todo mundo junto, todo mundo fechado com o Cruzeiro e quer que isso melhore. Eu quero ir ao estádio, eu quero ver um jogo bonito, eu não quero morrer do coração, eu quero ver 2 laterais dignos no time. Eu reconheço o esforço dos laterais, mas pelo amor de Deus, me ajuda aí. Eu quero ver um meia jogando, eu quero ver cada jogador na sua posição, entendeu? Então, assim... Eu tô dando graças a Deus que a gente não tá na Libertadores esse ano. Apesar de eu amar Libertadores, eu tô dando graças a Deus. Porque a gente, né, futebol é futebol, mas pelo que a gente vem apresentando, a gente sabe o resultado disso. Enfim, mais uma vez eu agradeço, vamos todo mundo ficar fechado com o Cruzeiro, todos os jogos, terça-feira tem mais um jogo aí, e vamos nos abraçar e ser felizes. É isso mesmo, foi um prazer receber as meninas aqui hoje. Bom, eu vou ler um pouquinho aqui os comentários do Twitter. Marcelo Romano: essa brincadeira chamada David vai custar caro. Fora o David. Pro Theo: sim, passou da hora. É importante para o esporte a marca do clube. O caso daquela enquete sobre vôlei e futebol das meninas. Gisele Malta: Cruzeiro está precisando de uma mudança urgente. Tá certa, ela concordando com a palavra da Valesca. A Nisiana Salgado disse que o programa tá bacanérrimo. E o Marco Fox chegou nos 47 do segundo tempo, falando que até que enfim ele conseguiu nos ouvir. Gente, eu tive que ler isso que eu achei muito engraçado. É bacana ver que as pessoas estão realmente querendo ver a gente, que a gente não tá aqui só de brincadeira e tal, que a gente tá aqui realmente pra agradar todo mundo e comentar de futebol. Queria também mandar um abraço pro Rivalizando, um abraço pro Rafa Pena, um abraço também pro Genta. Falando do vôlei, vamos agora dar um giro pelo Cruzeiro. O Sada Cruzeiro classificou ontem para as quartas de final da Superliga. Seu próximo jogo é às 7 horas, no dia 16 da quarta-feira, no Riachão, em Contagem, contra o São José Vôlei. Gente, bora prestigiar. Vamos seguir torcendo para o maior time de vôlei do mundo e considerado por muitos o maior da história do vôlei. Vamos comentar aqui também o Wellington Campos, grande amigo nosso. Lugar de mulher no estádio. Vocês são ótimas. Vocês são demais. Muito obrigada. Agora, gente, vou já me despedindo, antes de falar de uma notícia triste que a gente teve hoje. Bom, queria agradecer sempre, queridos gramados. Não tô aqui desde ontem, tô aqui desde um tempo. Hoje eu sou a única mulher que tá aí. Meninas que souberem falar de futebol, que gostam de escrever, que gostam de falar, a gente tá sempre aceitando. Vocês, os homens também, mas hoje o programa é das mulheres. Então, tenho muito a agradecer vocês sempre pela paciência. Não é sempre que eu posso estar ali 100% mais, pela minha reta final de faculdade, como todo mundo sabe, mas eles estão sempre ali me respeitando, me tratam por igual, não tem problema nenhum. É muito bacana também, hoje, dos meus grupos do Cruzeiro que eu tenho hoje, assim, o que eu tenho mais paciência é um grupo que é só mulher falando de futebol. Pensa que legal. E o grupo é o grupo torando o dia inteiro. Queria mandar um abraço para todos esses meninos. Que também estão aí no Twitter sempre. E agradecer, claro, por elas estarem sempre fortalecendo a nossa imagem no Twitter. E agora já falando dessa notícia triste, hoje um dos grandes ídolos da história do Cruzeiro faleceu. O zagueiro Roberto Perfumo, aos 73 anos.
ele estava internado em estado grave em um hospital em Buenos Aires, na Argentina. Nessa madrugada, o ex-jogador ele caiu da escada em um restaurante na capital argentina e sofreu traumatismo craniano. Imediatamente após o incidente, o Perfume foi levado ao hospital. Até então, hoje à tarde, ele estava em estado grave, estava em observação, só que infelizmente ele não se recuperou do traumatismo e morreu a notícia era por volta de umas 8h30. Pela seleção argentina, ele disputou 2 Copas do Mundo, de 66. E na de 74 ele ainda foi capitão. Conquistou o Mundial de Interclubes pelo Racing em 67. Ele defendeu o Cruzeiro entre 71 e 74, sendo tricampeão mineiro em 72, 73 e 74. Em 138 partidas, ele marcou 38 gols. Ano passado, numa partida entre River e Cruzeiro, pela Libertadores, ele foi homenageado junto com o nosso ídolo Sorin, que ambos tiveram passagens marcantes pelos clubes, foram homenageados no Monumental de Núñez. E atualmente ele era considerado um dos melhores comentaristas do futebol da Argentina. Ele trabalhava nas transmissões do Campeonato Argentino pela TV e era cronista um dos maiores jornais argentinos, o Olé. É triste essa perda, é muito triste porque é bacana ver que o cara ele estava ali o tempo todo do lado do futebol, é um amor incondicional, parecia ser uma pessoa excelente, marcou na nossa história. É muito difícil um gringo marcar tanto na história de um clube, inclusive naquela época. E eu queria que Deus consagre ele lá no céu, que ele descanse em paz e que muitos zagueiros se espelham nele e que eles possam fazer o mesmo tanto que ele fez por tantos times e em tantos países. A gente vai deixar agora aqui 1 minuto de silêncio e vamos encerrar o programa Guerreiros em Debate. Lembrando que semana que vem, na segunda-feira, não teremos programa e o programa só volta numa boa noite. A história não mente, jamais vai mudar. Nas veias tem o sangue azul do meu clube amado. No peito tenho 5 estrelas que carrego com amor. Salve, salve Cruzeiro, guerreiro dos gramados. Tenho orgulho de todas as glórias que já conquistou. E não importa onde for jogar, por toda a vida vou te acompanhar. Sempre verei meu Cruzeiro jogar pra ganhar. A história não mente, jamais vai mudar. Sempre verei meu Cruzeiro jogar pra ganhar. Guerreiros em Debate.